Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e dando continuidade ao curso de Fundamentos de Programação, hoje a gente vai sair um pouco de controle de fluxo e vai para uma forma de armazenamento de dados, que é uma das principais que existem na maioria das linguagens de programação, que são os vetores, beleza? Então vamos lá. Ok, imaginem a seguinte situação. Você quer calcular a média das notas de todos os 50 alunos de uma turma de Fundamentos de Programação, por exemplo. A gente pode resolver isso usando laços, como a gente viu em algumas aulas passadas. Como a gente sabe exatamente a quantidade de repetições que precisa, um laço para é suficiente. Como para calcular a média eu preciso somar todas as notas e no final dividir, então eu posso inicializar uma variável média com 0 fora do laço e ir acumulando nessa variável todas as notas que eu for lendo durante o laço. E quando acabar eu divido por 50, certo? É um algoritmo simples e converter ele aqui para C é praticamente uma tradução direta, né? Mas agora eu quero que pense numa situação nova, tá? A situação é a seguinte, eu quero que você leia as notas dos alunos e pergunte para o usuário que informação que ele deseja. Se ele deseja a média de todas as notas, se ele deseja a nota máxima, se ele deseja a nota mínima, se ele deseja todas as notas que são maiores do que 7, ou seja, vários tipos de informação diferentes. Se você usar a mesma estratégia que fez para resolver o problema anterior, você vai ter que calcular todas as informações durante o laço, e aí depois que o laço acabar e o usuário finalmente dizer o que ele quer, aí você só mostra o que ele pediu, sendo que você já calculou tudo. Bem, para esse caso aqui em específico de 50 alunos, isso talvez não seja muito problema, mas dependendo das funcionalidades que você deseja, pode ser, certo? Então uma ideia um pouco melhor é você armazenar todas as notas e só depois calcular o que o usuário pedir. E aí vai calcular só o que ele realmente pedir. Mas aí você pode se perguntar, né? Como é que eu vou armazenar 50 valores? Afinal de contas eu vou ter que criar umas 50 variáveis? 50 variáveis com nomes diferentes? Nem laço dá para fazer com isso, né? Então é aí que mora a utilidade de usar um vetor. Um vetor é um tipo de estrutura em que você guarda várias variáveis de um mesmo tipo, só que todas elas possuem o mesmo nome e você pode acessar uma individual através de um índice. Então, por exemplo, aqui notas é um vetor com 9 posições. Significa que são 9 variáveis, todas elas podem ser referenciadas pelo nome notas, só que para diferenciar entre elas você vai ter que usar o índice, que indica a posição dela com relação ao vetor. Nesse caso aí, notas índice 1 é o número 3, notas índice 4, número 1, notas índice número 7, número 7. E notas índice número 9, né? Tem aí uma interrogação. O motivo é o seguinte, do mesmo jeito como você pode criar uma variável e não atribuir nada a ela, né? Não atribuir nenhum valor, o que aquela variável tem enquanto você não botar nenhum valor dentro dela? A gente diz que ela tem lixo de memória. Então a mesma coisa pode acontecer com vetores. Nessa posição 9 aí do vetor, não foi atribuído nada ainda. Então pode ter qualquer coisa que a memória podia ter antes ali. Então vamos ver agora aqui como é que eu posso armazenar as notas dos 50 alunos da turma, né? Como notas são números reais, então estou declarando ali notas colchete 50 real. Como são exatamente 50 alunos, vou usar um laço para de 1 até 50. Para cada passo eu vou lendo a nota do aluno. Onde? Na posição I. Então por isso que está ali, leia notas índice I. Então percebe aí a vantagem do vetor? Eu estou usando um laço e durante esse laço eu estou acessando posições diferentes da memória. Coisa que não dá para fazer com variáveis normais, tá certo? Então para dar um exemplo aqui, a variável i começa com o valor 1 no para, correto? Então teoricamente é como se ela estivesse marcando aquela primeira posição ali do vetor notas. Digamos que o usuário digita 9. Esse 9 vai ser armazenado aonde? Em notas índice 1, porque i é igual a 1. Então está aí o número 9 na posição 1. Como o laço terminou, ele vai lá para cima e incrementa a variável i indo para 2. Escreve, insere a nota do aluno 2. E quando eu for escrever uma nota tipo 8, esse 8 vai ser armazenado onde? Em notas índice i. Só que o i agora é 2, então notas 2 recebe o número 8. Continuando o laço, i vai para 3, insira a nota do aluno 3, digamos que ele digitou 5, esse 5 é armazenado onde? Em notas índice 3. i é incrementado, vai para 4, insira a nota do aluno 4, o usuário digita 7, 7 é armazenado em notas índice 4. E assim vai. Agora vem um detalhe importante da linguagem C, e que foi herdado por muitas outras linguagens de programação, que é o seguinte, o vetor ele não começa contando os índices a partir de número 1. Ele começa a contar a partir do número 0.
Então aqui nesse caso eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha entre algoritmo e o programa na linguagem C. Para começar, o loop for vai ter que ser com a variável i indo de 0 e i menor que 50. Não pode ser menor ou igual. Por quê? Porque se um vetor tem 50 posições, significa que o primeiro índice dele é 0 e o último é 49 e não 50. De resto é bem parecido as coisas. Você vê ali no scanf que eu estou lendo notas índice i, só no printf que eu estou mandando escrever i mais 1 no lugar de i. Isso é só para o usuário não perceber que eu estou começando de 0, tá? Porque assim, pelo menos nas escritas, vai escrever 1, 2, 3, mas por trás a variável i continua sendo 0, 1, 2, né, começando de 0. Agora vamos fazer aqui alguns exercícios utilizando vetores, beleza? Então aqui, nosso primeiro exercício, né? Escreva um programa que leia 10 números do usuário e que após a leitura escreva os 10 números armazenados. Ok, então para armazenar esses 10 números que eu vou ler, eu vou ter que criar um vetor. Então vou aqui criar o meu vetor notas de 10 posições do tipo float, certo? Porque pode ter nota quebrada, né? Então, beleza. Não precisa ser notas aqui, número quebrado, mas vamos usar aqui. Como eu preciso ler os 10 números, então eu vou fazer um laço com número de repetições bem definido, um for, ok? Para isso, né? Vou precisar de uma variável i aqui para poder fazer as repetições no laço for. E como esse laço precisa repetir 10 vezes, então eu faço i recebe 0, i menor que 10 e i mais mais. Vou colocar aqui para escrever uma mensagenzinha, né? Só para dizer assim que escreva o número 1, 2 e tal. E aqui eu faço a leitura na posição i do vetor. Porcentagem f por causa que é um float, né? Lembrando sempre de colocar aqui esse símbolozinho de i comercial na frente, tá? Mesmo sendo um vetor, você tem que ter colocado. É sempre bom você documentar o seu código para saber o que ele está fazendo. Uma boa forma de fazer isso é você pegar e colocar comentários, como esses aqui, ó. Barra barra torna aquela linha um comentário. Então aquilo dali não vai ser compilado pelo C, vai ser descartado, tá? Não faz parte do programa, faz parte apenas de você estar vendo, uma forma de documentação. Então aqui no caso eu vou botar a leitura dos números e aqui embaixo um outro comentário para dizer que a partir daqui vai ser a escrita desses números. Bem, para ler os números foi um laço com 10 repetições, então para escrever também vai ser um laço com 10 repetições. Para deixar as coisas um pouquinho diferentes, eu quero escrever esses números todos na horizontal, como se fosse uma lista, tá? Então eu vou escrever aqui notas do lado de fora do laço, para não ficar repetindo. Então vai escrever notas, e depois desses 2 pontos vai aparecer todas as notas em sequência. Então vou botar aqui printf, porcentagem f, colocar umas vírgulas para separar os números, né, em um espaço em branco. E aqui notas índice i. Só para no final pular uma linha, então eu vou botar aqui printf barra n no final do loop. Agora vamos compilar e executar esse programa, né? gcc aula underline vetores.c, que é o nome do arquivo, -o aula underline vetores, né? Esse aqui vai ser o nome do meu arquivo executável, tá? Então, ponto barra, aula underline vetores. Ok. Já deu para perceber aqui que está começando de número 0, né? Isso foi porque eu não coloquei i mais 1 ali naquele loop. Mas vamos aqui. 5, 4.7, 8, 7,5, 9, 6, 7, 7.8. Então, 6.9 aqui e 10. Então tá aí. Escreveu notas e em seguida todas as notas, né? Perceba o seguinte, né, que ficou meio feio aí, né, porque os floats, quando se escreve, né, ele escreve com 6 casas decimais. Só que a gente não quer notas com 6 casas decimais. Então tem um jeito de você escrever números float dizendo quantas casas decimais você deseja. Outra coisa que a gente não gostou aí foi que começou de número 0, queria que começasse do número 1, né. Então vamos corrigir isso. Vamos voltar aqui para o código e na parte da leitura, né, onde foi que aconteceu aquele número 0, começar de número 0, eu vou colocar aqui i mais 1, porque aí ele vai começar a contar de 1. E aqui na escrita, no meio de porcentagem f, a gente pode colocar ponto e o número de casas decimais que a gente deseja. Então no caso aqui eu quero 2 casas decimais, então ponto 2. Vamos lá, compilar de novo. Executando. Então agora sim, ó, começando de número 1. Vou testar aqui os números, né? 8, 2,5, 5, 3.9, 9, 10,
8.8, 6, 6.9 novamente e 7. Então tá aí as 10 notas que eu escrevi, agora com duas casas decimais, né? E a lista estava começando no número 1 ali na escrita. Sendo que por trás, aquela variável i continuava sendo 0, 1, até 9, tá? Foi só na escrita que ele ficou com esse valor. Vamos aqui agora para mais uma questão, e é o seguinte: eu quero ler 10 números, e depois que eu ler esses 10 números, eu vou pedir para o usuário um número x, e aí meu programa tem que verificar se esse número x está entre os 10 valores que eu já tinha lido, certo? E aí depois mostrar a resposta depois. Então aqui já deixei o código parecido com o anterior, um vetor de 10 posições e um laço para ler esses 10 números. Vou precisar de uma variável nova aqui, a variável x, né, que é a variável que eu vou procurar dentro do meu vetor, e vou colocar a leitura dela aqui depois do laço dos 10 números, né? Acabei esquecendo aqui o porcentagem f da questão anterior, tá? Porque agora o vetor é de inteiros, então porcentagem d. Beleza, então aqui printf, número para procurar. E aqui eu faço a leitura da variável x. Ok, agora quero que vocês pensem aqui comigo. Eu quero procurar se um número está entre os 10 da lista. Como é que eu faço para fazer esse tipo de busca? Uma forma é você pegar e criar uma variável, por exemplo, que eu vou criar a variável encontrado. Essa variável, ela antes do laço que eu vou fazer sobre todos os elementos do vetor, ela vai receber 0. E aí, quando eu estiver dentro do laço, eu vou verificando e quando eu finalmente encontrar, eu faço ela receber um outro valor. Tá? Então vamos aqui. Encontrado recebe 0. Agora eu faço o loop para passar por todos os elementos do vetor. Para cada passo desse loop, eu vou comparar a posição i do vetor números com o número x aqui no if. Se for igual, então encontrado recebe 1. Bem, se eu já encontrar o número, eu não preciso mais continuar procurando, certo? Então aqui eu vou colocar um break. Esse break vai quebrar o laço na hora que eu encontrar o primeiro número que foi igual a x. Vamos comentar aqui o código. Essa aqui é a parte em que eu estou procurando o número x. E agora a parte em que eu vou mostrar o resultado, né? Beleza? Se a variável encontrado for igual a 1, é porque eu acabei encontrando, né? Aquele if deu verdade. Então vou escrever aqui printf, o número, ou botar porcentagem d para dizer que o número x, né, foi encontrado. Caso contrário, ou seja, encontrado não é igual a 1, então é porque a variável x não estava dentro do vetor, né? Então está aqui o número, porcentagem d, não foi encontrado. Beleza, agora vamos testar aqui, né? Compilando, executando. Então vamos aqui entrar com os 10 números, tá? E aí o número que eu vou botar aqui para procurar, o número que eu sei que está ali na lista é 10, por exemplo. Então tá aí, número 10 foi encontrado. Ótimo, está funcionando, né? Vamos testar de novo agora para um número que não esteja no vetor. Vou entrar aqui com a sequência dos números pares. E eu vou procurar um número ímpar, sei lá, 5. Pronto, tá aí, o número 5 não foi encontrado. Ótimo. E agora aqui um último exemplo com os vetores. Por exemplo, eu quero ler os 10 números de novo, só que agora eu quero separar eles em dois vetores. Um vetor contendo só os números pares e o outro só os números ímpares. Antes de continuar, eu quero fazer só uma observação de que a gente está colocando aqui o número 10 no vetor números, né? E aqui no laço. Mas o que aconteceria se no erro de digitação você acabasse colocando um novo zero ali no laço, tá? Ou seja, repetir 100 vezes. Aqui já moram os cuidados que você tem que ter com vetores, que é a seguinte: a linguagem C ela não impede você acessar fora do vetor, ou seja, acabar acessando memória de outras variáveis ou de outras coisas que não devem ser mexidas, tá? Se você acessar fora do vetor, você corre o risco do seu programa ser fechado instantaneamente. Então, uma forma de evitar, por erro de digitação, você acabar acessando fora de um vetor, é uma ideia boa você pegar e criar uma constante do lado de fora. Você pode criar aqui uma constante usando essa hashtag define aqui. Eu vou chamar aqui a constante de tamanho e vou colocar ela valendo 10. Agora é só eu pegar e mudar onde aparece esse 10 pela constante.
Agora eu preciso dos vetores para os números pares e para os números ímpares. Então eu vou criar aqui um vetor pares e um vetor ímpares. Qual o tamanho que eu dou para esses vetores, né? Não tem como a gente botar uma quantidade exata para os números pares e para os números ímpares. Por quê? Porque a gente não sabe quantos números pares e quantos números ímpares o usuário vai entrar. Então a gente tem que botar a quantidade máxima que aquele usuário poderia colocar de números pares, né? Como a gente vai ler 10 números, isso significa que no máximo vai ter 10 números pares e no máximo também vão ter 10 números ímpares. Então a gente cria esses vetores, mesmo que a gente saiba que pode ser que eles fiquem com espaço sobrando no final. Outra coisa que a gente tem que tratar quando um vetor a gente não sabe quantos elementos ele tem é de ter uma variável inteira acompanhando esse vetor, que vai guardando quantos elementos ele tem. Então eu vou criar aqui uma variável np para dizer quantos elementos o vetor pares tem. Vai começar de 0, porque inicialmente o vetor está vazio. A mesma coisa aqui para o vetor ímpares, então tá ni recebe 0 também. Beleza, agora eu vou colocar aqui um laço para separar os números, né? E aí, para cada passo desse laço, eu vou perguntar se aquele número ali é par. Tá? Como é que a gente faz esse tipo de pergunta? A gente tira o resto da divisão do número por 2. Se o resto da divisão for 0, então significa que esse número ali é par. Okay? Vou até botar um comentário aqui dizendo que se entrar nesse if é porque o número ele é par. E o else desse if vão entrar os números que são ímpares, né? Se o número não é par, ele só pode ser ímpar. Então, número ímpar. Beleza, agora como é que eu faço para adicionar o elemento de números no vetor pares, né? Eu não posso usar o mesmo índice i para colocar no vetor pares, tá? Por que eu não posso? Imagina que os números, os primeiros, são ímpares, tá? E aí quando i é igual a 4, por exemplo, esse é o primeiro número par. Eu não vou colocar esse número par na posição 4 do vetor pares, ele vai entrar no início dele, na posição 0. Só que eu já tenho uma variável que guarda essa posição livre no vetor pares, que é a variável np. Tá vendo ali que ela começa de 0? Então o que eu vou fazer aqui? Pares na posição np recebe o elemento números índice i. Só que agora que eu já botei um elemento no vetor pares, eu tenho que atualizar esse np, né? Porque agora ele não está mais vazio. Então o que eu faço? Coloco np++, né? Eu somo mais 1. Esse mesmo procedimento eu faço também para os números ímpares, tá certo? Então, ímpares, índice ni, porque ni é a variável que está acompanhando o vetor ímpares, que vai me dizer a quantidade de elementos que está lá, recebe números índice i. E aí eu faço ni++ também. Agora eu tenho a separação dos números nos dois vetores, né? Vamos escrever o resultado agora. Bem, para escrever os elementos de um vetor, a gente já fez isso antes, né? Então aqui é só uma questão de repetir tudo. Então, printf, números pares, eu faço um laço por todos os números pares, né? Aqui eu tenho que tomar o cuidado do seguinte, eu não vou colocar i menor do que tamanho. Por quê? Porque o vetor pares pode não estar completo, né? Não pode estar preenchido totalmente com números pares. Então, i vai até onde? Vai até np, porque np está guardando a quantidade de elementos que está nesse vetor. Então, agora eu boto aqui printf do elemento dos números pares. Barra n no final só para pular a linha, né? Não ficar tudo na mesma linha. E aí eu repito tudo isso para os números ímpares. Então, vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Tomando cuidado aqui que agora i vai até ni, ou seja, o número de elementos do vetor ímpares, né? E botar aqui ímpares para escrever. Agora vamos testar aqui. Beleza? Eu vou entrar com os 10 números, os 10 primeiros números em sequência mesmo. E tá aí, números pares, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Ótimo. Você pode declarar um vetor e não atribuir nada a ele inicialmente. Nesse momento, todos os valores dentro de um vetor são lixo de memória. Mas você pode acabar atribuindo valores iniciais para ele na hora que você está declarando o vetor. Um jeito de fazer isso é colocando chaves e os elementos dentro, separados por vírgula. Você não é obrigado a colocar todos os valores para preencher o vetor inteiro, certo? Você pode botar só alguns. Só que aí o C vai preencher do início do vetor. Um detalhe interessante é que se você faz esse tipo de atribuição inicial para um vetor, o C te deixa livre para não colocar a quantidade de elementos daquele vetor.
Por exemplo, aí nesse vetor vogais, eu estou fazendo uma atribuição inicial com esses 5 caracteres, mas não estou dizendo quantos caracteres eu quero armazenar naquele vetor. Então o C vai fazer o quê? Ele vai contar quantos elementos eu coloquei ali dentro das chaves e vai alocar o suficiente para guardar todos eles. Bem, gente, hoje a gente viu sobre vetores. A gente ainda vai voltar bastante nesse assunto e já voltamos a falar deles na próxima aula, quando a gente vê o assunto sobre strings, beleza? Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários. Até mais!